Olha só, gente, eu ia entrar aqui na cerimônia de abertura da Cotrijal, mas eu sempre digo que Deus vai me ajudando, eu não preciso nem entrar lá, que a prateleira de cima do Brasil, às vezes a gente encontra aqui pro lado de fora. É o caso agora, André Pessoa, o André Pessoa da Agroconsult, que é mais personalidade do agro, simplesmente impossível, né, André? Tudo bom? Tudo bem, Carlão. Bom te encontrar, cara, mais uma vez. Pois é, rapaz. Fazia tempo, aliás, que eu acho que a gente faz algum tempo que você não vem aqui no meu microfone, rapaz. Me conte que Brasil que você está... o carnaval acabou, né? Nada melhor do que te encontrar aqui e perguntar como é que tá seu copo, como é que anda seu copo. Tá, depende da região, tá cheio, dependendo da região tá um pouquinho complicado, né? Infelizmente aqui no Rio Grande do Sul é o quarto ano, né, seguido que a gente tem um revés aí climático, né? As enchentes no ano passado, nos 2 anos anteriores seca, e esse ano infelizmente uma parte considerável do estado também tem seca. No Brasil a gente vai ter uma safra muito boa, Carlão, sabe assim, tem o Centro-Oeste especialmente, né? Tem produtividades excelentes, assim, né? Então vamos ter uma safra no Brasil recorde, né? Bem acima do ano passado. Nós estamos estimando mais de 170 milhões de toneladas, né? Com desempenho de alguns estados bem surpreendente, assim, né? Até porque não foi um clima perfeito, né? Mas ainda assim a tecnologia foi capaz de entregar excelentes produtividades. Aqui no sul é que, de fato, a falta de chuva aí castigou algumas regiões do estado e nós não vamos ter uma safra tão boa quanto se esperava, né? Isso é uma safra, mais uma vez, quebrada, então depende da região, o copo está mais cheio, mais vazio. Agora, você falou um número aí, a gente tem um número lá na revista Agro Revenda que a gente colocou aí, um número, acho que uma safra prevista de 323 milhões de toneladas, o total, né? Isso é o total de grãos, né? É o total de grãos. É ainda cedo, né? Porque muito da nossa safra hoje vem do segundo plantio, né? Especialmente milho, né? Então a gente plantou o milho aí no limite, vamos dizer assim, já do calendário, né? Porque atrasou um pouquinho o plantio da soja, atrasou um pouco a colheita da soja, né, no Centro-Oeste com bastante chuva, né, nos meses de janeiro e fevereiro. Então o milho acabou ficando, vamos dizer, com o calendário apertado, o algodão também foi plantado no limite, né? Então temos que acompanhar e vai depender muito das chuvas de abril e das chuvas de maio, inclusive, né? Para performar uma safra recorde de grãos, né? A safra de soja é boa, né? Uma safra bastante satisfatória, um novo recorde, mas a gente ainda tem que acompanhar o clima para ver se confirma, né? Uma tendência é essa, né? De uma safra recorde de grãos no Brasil esse ano. Infelizmente os preços não são aqueles que nós gostaríamos, né? Não dá para ter tudo, né? Não dá para ter tudo ao mesmo tempo, mas de certa forma as produtividades médias aí no Brasil estão acima do que os produtores esperavam e os preços estão um pouquinho acima do que os produtores esperavam. Então dá um certo alívio em relação ao que se esperava para 2025, né? Tende a ser um ano, vamos dizer, do ponto de vista pelo menos a parte do produtor, né, ele vai estar mais satisfeito aí com o desempenho. Né? O que você me diz em relação, saindo um pouquinho agora dessa questão mais técnica e passando uma questão mais, agora não dá nem para falar que é política, mas é geopolítica, né? Pensando um pouquinho nessa guerra de tarifa que o mundo começou com a eleição do Trump e tal, como é que isso pode ser bom para o Brasil? Será bom para o Brasil ou em que medida que a gente ainda tem dúvida a respeito desse assunto? Vai depender de quanto tempo leva o entreveiro. Né? Da última vez, né, em 2018, foi longo, né, o processo de guerra comercial. Muita gente esquece que terminou num acordo, né, que só não foi desfavorável ao Brasil porque veio a pandemia. Né? Mas o acordo entre a China e os Estados Unidos estava firmado e restabelecia um grande volume de exportação de produtos agrícolas americanos para a China, né? E poderia reverter um pouco o processo que nos beneficiou, que foi a ampliação da participação brasileira no mercado chinês. Esse ano vai depender muito da velocidade que o acordo será feito, né? Eu não tenho dúvida de que vai caminhar para um acordo, Com né? certeza. Já tem demonstrações claras do governo americano, que é um estilo de negociação do Trump, né? Você põe o bode na sala primeiro, depois senta para dar uma conversada para ver como é que fica. Então, em relação aos chineses, se a gente pensar em grãos, né, que é talvez o carro-chefe aí das nossas exportações para a China, onde somos competidores dos americanos, o primeiro movimento não nos afeta tanto, porque
Os americanos já venderam cerca de 90% do que tinham para vender para a China na safra que colheram no segundo semestre do ano passado, já está contratado, já está sendo embarcado. Entendi. Então agora o mercado era nosso mesmo, da América do Sul, né? Então não muda tanto assim. Se as restrições impostas pelas tarifas se estenderem ao longo do ano e alcançarem a próxima safra americana, aí sim começa a nos beneficiar de uma forma mais direta, porque a gente fica com uma fatia um pouco maior do mercado chinês, né? A questão é se vai até lá, né? A minha impressão é de que dessa vez o acordo deve vir mais cedo, Carlão, porque há uma certa fragilidade da economia chinesa nesse momento, então não interessa aos chineses essa restrição, não para os agrícolas, mas para outros produtos exportados para a economia americana. E eu acho que não interessa os americanos também, né? Porque isso gera inflação, ou seja, consome o capital político do presidente que acabou de se eleger muito rapidamente, né? Então eu tenho a impressão de que a gente pode ter um acordo mais rápido do que da última vez. É claro que é mais abrangente, as tarifas não são só grãos, né? Elas passam para o carnes, né? Que é um outro item muito importante para o Brasil de posicionamento no mercado chinês. Então os reflexos devem ser positivos, mas a gente não pode entrar numa euforia achando que vai ter o mesmo tipo de impacto que tivemos da última vez que teve guerra comercial entre China e Estados Unidos. Acho que eles são positivos, vão na mesma direção, mas eles são de intensidade menor do que da última vez e possivelmente de extensão mais curta, né, do que foi em 2018. Né? André, para a gente fechar aqui, eu queria saber a sua sensação seguinte, porque a gente aqui está falando assim, se estamos, vamos dizer assim, falando sobre algo que depende, que está na mão dos outros. Mas o que é que nós brasileiros, o que os agricultores brasileiros podem fazer dentro das suas porteiras ou dentro do nosso território, para a gente se tornar cada vez mais competitivo e, vamos dizer assim, não ficar dependente do lado que o apito vai tocar? Olha, Carlão, é ótima a tua pergunta, principalmente porque ela vale tanto para o que está acontecendo externamente do que o que acontece aqui dentro de casa. Exatamente. Né? Então, acho que a resposta é assim, fazer o que o produtor sempre fez, que é trabalhar, né? Acreditar no futuro, porque a gente está no negócio certo, no lugar certo, né? E usar a tecnologia a seu favor, né? Para talvez mitigar um pouco dessas influências que a gente tem, às vezes, reveses que vêm do clima, que a gente não controla, né? E seguir fazendo o trabalho que sempre foi feito no Brasil nos últimos anos, com bastante excelência, com uso de tecnologia, competência, né? Aproveitar os momentos de preços mais baixos, margem mais apertada para rever os processos e ganhar mais eficiência, né, naquilo que... Enxugar o bagaço. Enxugar um pouquinho as coisas que estão passando do limite razoável, mas não tem outro jeito, é trabalhar e ficar na atividade, né, persistir, especialmente quando você está em regiões que tiveram adversidade, como é o caso do Rio Grande do Sul, como foi o caso do sul do Mato Grosso do Sul, novamente esse ano, né? Porque esse é um negócio que a gente tem vocação para fazer, sabe fazer bem feito, faz melhor do que qualquer outro país no mundo, né? Então, assim, naturalmente a gente tem espaço para continuar ocupando, porque a população vai continuar consumindo, seja através dos alimentos diretamente ou indiretamente, através, né, da proteína animal que é consumida, dos biocombustíveis, né? Então, o Brasil tem uma vocação natural para ser líder nesse processo, né? Então, eu acho que essas dificuldades que às vezes se apresentam, seja no âmbito internacional, às vezes no mercado doméstico, a gente está num ano muito difícil na questão, por exemplo, de taxa de juros, que machuca, né? Machuca muito, né? Cria um constrangimento para crédito, mas do ponto de vista do produtor, o que ele pode fazer é seguir acreditando no negócio dele, trabalhando com bastante eficiência, melhorar os processos e tocar em frente e seguir ajudando o Brasil. Eu acho que quando a gente vê uma feira como essa aqui, em que pesa o fato de a gente estar nos primeiros minutos ou primeiras horas da feira, já dá para sentir um clima positivo, sem dúvida, né? Sem dúvida. Essa chuvinha que veio ontem aí, tomara que venha hoje também, dá muda a perspectiva, né, da situação que vinha sendo enfrentada pelo Estado. A gente já vê nas faces aí das pessoas um certo alívio, né?
E isso, a retomada de uma expectativa, porque o agricultor é uma profissão que ele está sempre olhando para frente, né? Sempre olhando para frente e eu falo assim, muito otimista, né? Não, é uma profissão sem otimismo, sem otimismo não dá para não estar nessa atividade sem otimismo, né? Mas não é um otimismo ingênuo, né? É um otimismo com base naquilo que a gente é capaz de fazer e tem demonstrado nos últimos anos, todos aí, né? Então, realmente, o início da feira aqui já é uma demonstração dessa, ainda mais aqui, né? No Rio Grande do Sul, o gaúcho tem essa característica da resiliência, da força, né? Da visão futura, né? Se não fosse essa atitude dos gaúchos, a gente não teria construído o centro-oeste brasileiro tão pujante, né? E aqui mais ainda, né? Eles têm essa característica de que as adversidades fortalecem mais ainda, né, o povo aqui dessa região, e a gente vê isso aqui na feira, né? Apesar das dificuldades, um otimismo em relação à feira, ao ano, à recuperação, né, da agricultura do estado, olhando para frente, né? André, para fechar aqui, eu queria saber de você um pouco. Me conta o que você tem feito muito, andado pelo Brasil inteiro. Como é que está a sua carga de palestras, enfim, como é que está a sua cruz? Está bem? Está gostosa de carregar? Está gostosa, felizmente. Esse é um ano bacana para a gente lá na AgroConsult. A gente está completando 25 anos esse ano. Legal, né? Parabéns. Muito obrigado. É uma data que a gente está muito feliz de comemorar. E eu estou nessa trajetória aí de liderar o time da AgroConsult, né, no atendimento dos nossos clientes, mas também participo muito de conselhos de empresas produtoras aqui no Brasil, né, então isso faz a gente rodar o ano todo, aí, o Brasil todo, diminuir um pouco o número de palestras, porque não dá para atender todo mundo, né, mas está muito bom. O trabalho no agronegócio brasileiro é um prazer, né, Carlão? Você também trabalha nesse ambiente, a gente se renova a cada dia que a gente sai de casa, encontra as pessoas, encontra os empresários, os produtores. Então isso deixa a gente cheio de energia, né? Não tem como a gente reclamar, né, do nosso setor. E nós lá também na AgroConsult, eu pessoalmente me considero privilegiado de poder assistir, né, todo esse desenvolvimento, poder ajudar, participar, né, das decisões das empresas. Então, estou muito feliz aí com o que a gente tem conseguido fazer. Qual que é o perfil da AgroConsult hoje? Quantos você lidera um time de quantas pessoas lá? Nós somos cerca de 90 pessoas, né? A base nossa é em Florianópolis, né? Mas a gente tem gente espalhada aí pelo Brasil todo, né? A gente tem um pouco diversificado lá. A gente tem uma área conhecida, né, do mercado, que é a nossa área de acompanhamento do mercado de grãos, né, e das principais commodities, análise de mercado. Temos também uma área de projetos, em que a gente assessora muitos projetos aí de empresas, né, não só projetos de investimento, mas de análise de mercado onde elas pretendem atuar, às vezes também fusões, aquisições, né? Essa é uma segunda área. Tem a terceira área, que é a área de valoração de ativos. A gente faz muita avaliação de fazendas para os bancos que usam como garantia, né, as fazendas. Então essa é uma área que tem crescido bastante, muita tecnologia envolvida. E tem a área de eventos, né, e de comunicação, que é a tua área aí, onde a gente tem lá os nossos eventos. O Rally da Safra eu acho que é o mais conhecido de todos eles. Esse ano nós estamos na 22ª edição do Rally da Safra, né? E compõe esses serviços, esse time aí de 90 pessoas aproximadamente. Nos últimos anos a gente tem se dedicado muito a transformar a AgroConsult não apenas uma empresa de serviços, mas uma empresa de tecnologia. Então tem muita gente lá envolvida com tecnologia. Nosso maior time hoje é de tecnologia, porque o mundo da agricultura é um mundo tecnológico, né? Então, principalmente hoje com o uso de inteligência artificial, a ciência de dados, né? Big Data, Machine Learning, ou seja, a gente tem que aplicar essas tecnologias para cada vez servir melhor os nossos clientes e o setor, né, que se moderniza todo dia. Maravilha, parabéns, viu, André? Espetacular, hein? Ó, começar a cobertura aqui dessa feira maravilhosa aqui em Não Me Toque, a Expo Direto Cotrijal, conversando com o André Pessoa. É realmente um privilégio, e o atestado maior do que meu slogan é verdadeiro, é na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Obrigado, viu, André? Obrigado, Carlão.
Show de bola, parabéns. Feliz de estar com você, boa feira pra gente aqui. Pra nós todos. É isso aí, gente. Esse foi mais um Fala Carlão. Aliás, não mais um. Esse foi o primeiro Fala Carlão, direto aqui de Não Me Toque, no Rio Grande do Sul. Um forte abraço para todos vocês. Fiquem ligados aí, porque é conteúdo que não acaba mais, gente. Valeu!